E aí pessoal, beleza? Tô aqui umas 2 horas da manhã aqui, tomando meu cafezinho. E vocês? É 2 horas da manhã, pelo menos no meu horário que eu tô aqui no momento fazendo esse vídeo aqui. E me recomendaram um mangá aqui que eu acabei lendo. E sério, eu sou extremamente perturbado com esse mangá. E eu pensei, por que não fazer um review dele, né? É isso, né? É isso que eu tenho que fazer. Review de mangá esquisito, porque vocês querem. Enfim, eu não vou aparecer muito nesse vídeo, mas é isso aí. Então, vamos analisar esse mangá duvidoso e esquisito que vocês me recomendaram. E por que não começar o mangá logo com um acidente de um carro, na onde tem 2 pessoas que estão dentro do carro, que é o pai e a filha, onde acaba sendo resgatado por uma coisa que não é normal. Mas quando o pai acorda, ele acorda literalmente num local que não é na casa dele. Sente muita dor de cabeça, não sabe o que está acontecendo, mas o protagonista acaba notando que tem uma porco ali na frente dele. Ele logo pensa que é uma pessoa vestida de porco, então ele acaba não ligando muito do que está vendo. Depois ele acaba sendo guiado para ir para algum canto. Ele acaba indo de boa, pensando que só tá indo ver a filha dele. Só que ele percebe que todo o local tá cheio de quadros de animais. Tanto que ele pergunta para o porco porque tá vestido de porco. Ele começa só a dar uma risada. E quando ele chega, tá cheio de animais comendo, como se estivesse esperando ele já no momento. Ele fica um pouco surpreso, mas ele acaba encontrando a sua filha, onde ele fica muito feliz por ter encontrado ela. Até ser agarrado por um javali cheirando o cangote dele. Ele até se assusta. Mas um viado ali, que parece ser o líder deles, manda todo mundo se sentar. E assim todo mundo come, parece todo mundo feliz, amigos de todo mundo. E o protagonista até agradece e fala, e quando eu vou para o hospital? Já que ele tá um pouco ferido ainda. E todo mundo começa a encarar ele como se ele tivesse falado a pior coisa da vida. Mas o viado, que parece ser o líder, ele fala que logo eles vão voltar para casa. E esse porco acaba levando eles para dar um turnê na casa, onde eles conversam e tudo mais, até levar para um canto ali que acaba abrindo a porta. E quando abre a porta, mano, é um monte de pessoas presas. Aí é um açougue de gente, tanto que eles alimentam com rações, como se fosse um açougue mesmo. Mas o cara acaba acreditando que aquilo ali é mentira, que é só uma brincadeirinha e tudo mais. Mas ele fala que não, que eles vão ser também colocados em um local para poder ser usado como gado. Não só isso, como ele também pega uma arma de choque para poder conseguir capturar eles. E ainda por cima atinge ele. E assim ele cai na real que ele é a carne. E aliás, eles não estão vestindo roupa de animais, eles são animais. E assim ele é preso, onde ele fica sem saber o que fazer. Depois no outro dia, parece que eles vão caçar eles, onde eles estão se preparando. E ele tenta fugir pelo meio do mato com a filha dele. E assim as criaturas vão começar a caçá-lo como se fosse um animal. Ele acaba se trombando com um garoto que logo começa a gritar como se fosse um cachorro, alertando para o seu dono. E o pior, que é um cachorro que é o dono dele, que acaba atirando na cara dele por engano e matando a criança que estava caçando o cara. Ele ainda tenta fugir, mas ele acaba caindo numa armadilha de urso, onde a filha dele acaba caindo ali e ele acaba se machucando. Assim acaba se escondendo atrás de uma árvore, onde o javali fica procurando ele. Mano, que cena bizarra. Um javali acaba encontrando ele quando ele estava escondido e acaba capturando, pegando pelo pescoço. E além disso, o javali acaba comendo a orelha dele e acaba comendo a cabeça dele, até alguém apontar a arma e atirar bem no braço do javali, que era aquele veado que tava com a escopeta. E ele fala que não é para ter machucado esse humano, pelo menos não vivo. O protagonista acaba meio que entendendo errado aqui, pensando que ele tá ali para ajudar, e tanto que ele pede para ajuda e tudo mais. Ele fala que ele não tem que se preocupar, mas quando ele vê que a filha dele foi capturada, ele já vê que nem tem esperança mais. E assim vem essa cena mais bizarra de todas. Vocês vendo aí, você já imagina que essa comida é a parte do corpo dele. E a história parte para esse tio que tá levando o alimento deles para a fazenda, que é um monte de pessoas, já que vocês imaginam que eles comem seres humanos, né? Mas uma garotinha pega na mão dele, ele fica bem assustado. E ela começa pedindo ajuda a ele. E a parede dá um leve gatilho nele, mas acaba se soltando. Mas embora ele fica pensando bastante disso, até alguns escravos de outro grupo conseguirem fugir. Não dos bichos, começa a ir atrás desses escravos para
poder conseguir capturar e matá-los. E sim, eles pegam, elimina todos eles. Depois disso, o Trigão aí vai comer com seu amigo num restaurante. E esse amigo dele fica comendo um ser humano, como todos esses animais horríveis. Só que o Trigão aqui, ele fica meio nojado, ao ponto que ele vai pro banheiro e começa a vomitar, sentindo nojo daquilo que ele tá vendo. Ele é muito diferente dos outros. E como ele é faxineiro, ele também trabalha fazendo a faxina na prisão dos humanos, mas que estaria olhando como se fosse o zoológico deles. Só que o cara vai mostrar como preparar um adulto para poder comer, onde ele pega um ser humano que tá ali amarrado e começa a torturar ele quando ele tá salivando para comer aquilo. Mas acontece que o Trigão aí começa a ter mais gatilho, onde ele começa a relembrar um passado que aconteceu há muito tempo atrás, como se ele fosse aquele cara. Ele acaba caindo e aqui nós descobrimos que ele é aquele cara. Ele acabou se tornando esse Trig. E ele parte pra cima do viado, só que no fim aparece uma criança urso lá e ele acaba recuperando um pouco a consciência e até mesmo parando com isso. Ele fica até pensando o que diabos aconteceu e fica encarando aquele viado pisando. Depois disso ele acaba saindo no local lá, se olhando no reflexo, pensando o que diabos acabou de acontecer. Só que acontece essa cena bizarra aqui que eu não sei nem se eu devo falar, porque é bem bizarro mesmo, de um animal fazendo coisas com um ser humano. Não só isso, como também eles fazendo churrasco no meio da rua, e tudo isso acaba enojando ele acaba sentindo vários nojos, vomitando ali, e até acabando se arrastando e chorando porque tá acontecendo isso. E aqui ele lembra da sua filha, quando ele era vivo de outra vida. Enquanto o Carneiro que tava fazendo coisas horríveis com aquela mulher, ele acaba espancando ela logo em seguida pra matá-la. E isso acaba irritando bastante ele, na onde ele vai lá agradecer a ele. Ele fala, por que tá me agradecendo? Por alguma razão ele fala que finalmente tá livre. E acaba comendo o pescoço do Carneiro. E aliás, ele depois matou o Carneiro ali com a força da bexiga. Se passam uns dias, na onde um cachorrinho acaba encontrando também um cadáver daquele javali que deu problema pra ele no passado. Não só isso, como todos aqueles que estavam na mesa acabaram sendo eliminados um por um. Todo mundo acha que foi algum ser humano. O urso que também tava na mesa, ele tava falando pouco se for um ser humano eu vou devorar. Enquanto o viadão aí, ele fica pegando o javali chorando pelo cadáver do seu amigo. E acaba rolando uma revolta aqui, não? Todo mundo pensa que é os seres humanos que tá fazendo isso. E quando o urso que tava indo embora, ele acaba sentindo um cheiro muito bom. Ele acha que é algum ser humano sendo torrado e ele quer comer um pedaço. Acaba indo lá, se salivando na boca, entrando dentro da casa, na onde o Trigão tá em cima dele, e acaba metendo a faca bem no focinho dele. E assim rola uma batalha aqui, onde ele pega uma corda e focando ele. E logo em seguida, depois ele estraçalha ele. E sim, ele também tá comendo esses animais. No outro dia começa a rolar o enterro desse urso, porque encontraram o corpo dele. Mas o viadão aí, o cervo, ele acaba pegando e abrindo a cabeça do urso pra pegar o cérebro dele. Todo mundo pensa que é porque ele colhe o cérebro como uma recordação dos amigos. Mas ele meio que fica ali sentado, depois pega o cérebro e começa a lamber, como se ele fosse comer isso. Até o momento que aparece uma cabeça de um porco, e era o Trigão. E ele acaba dando um tiro de escopeta bem na cabeça do viadão. E aí, parenta que ele morreu, né? E ele ia cometer o posto de viver, já que ele cumpriu as suas vinganças. Só que o cervo não deixa. Ele fala que aquilo que ele acabou matando, na verdade, era um boneco que ele mesmo criou pra ficar no teu lugar como sócio. E a menina ainda tá viva, a filha do cara, a Chica. A Chica não reconhece ele também com nova aparência. E o viadão aí acaba dizendo que ela foi domesticada, além de ser usada como uma pet. E ele acaba lembrando bem o rosto dele como se fosse um animal. Isso acaba irritando o Trigão, onde ele acaba avançando em cima do tigre. Isso faz ela lembrar do pai dela por um momento. Mas era muito tarde, porque o cervo acaba furando o estômago dele com o seu chifre, onde ela começa a recuperar sua memória sobre o seu pai. Só que o pai dela tá sendo comido de novo pelo próprio cervo aí, comendo a cabeça dele. E ela acaba desmaiando por causa daquela cena, quando ele fica devorando o Trigão. Depois de um tempo, ela acaba acordando, onde ele fica falando com ela, conversando. E por alguma razão ele passa a explicar toda a história da origem deles. Há muito tempo atrás existia um animal que estava em extinção, que era uma fêmea de um tipo de bode. Os seres humanos, não querendo que esse bicho entre em extinção, eu não sei porquê, eles acabam mexendo no gene desse bicho para ele poder conseguir se reproduzir sem precisar de um macho, já que tem muitos répteis e até mesmo insetos que conseguem fazer isso. Então mudaram o DNA desse bicho, e assim conseguindo a proeza de fazer ele ter um filho sem precisar de um macho. Só que a questão que ela
ela precisava bastante de proteína, nutriente, que passou a comer carne, que comeu o próprio filhote. Depois de um tempo, um cara que estava limpando a sua jaula, o zelador, ele acabou sendo devorado e morto. Só que depois, quando ela pariu, um bicho totalmente diferente do antes. É como se fosse uma formiga quimera do Hunter x Hunter. E sim, eu acho que tá sendo inspirado em Hunter x Hunter aqui agora. E ela é meio assustada, a garota, porque não tá entendendo por que tá falando. Ele fala que eles têm que comer seres humanos para conseguir nutrir o seu corpo, já que o corpo dele exige muita proteína. Mas a diferença dele é que ele come também animais, sim. Ele adora comer tanto humanos, tanto quanto a raça dele. E ele fica todo salivando aqui também para comer alguma coisa. Depois disso ele leva para a cidade para todo mundo ver que foi ela que matou todos os animais. Como eles são burros, eles acreditam, porque como uma criança conseguiria matar um osso e um monte de coisa. Depois disso, leva ela diretamente para um calabouço, onde ele começa a explicar uma coisa, que ele, além de comer ser humano e animais, a coisa mais gostosa é quando alguns deles conseguem relembrar do seu passado. Sim, existem exceções de alguns animais conseguirem relembrar da sua vida passada. E esses são os mais gostosos, que tem um cérebro muito bom para comer. E como ela tem a linhagem do pai dela, ele acredita que ela vai ter as memórias quando ela virar um animal. E assim nós descobrimos que tem um carneiro que eu vou ter que censurar, porque o carneiro aqui tá tudo peituda. E essa coisa acaba devorando a garota, assim, ela come. E quando o cervo fica salivando, pensando que como será o gosto do cérebro dela quando ela relembrar da sua vida passada. E assim, depois de alguns tempos, esse carneiro dá a luz a ela. E assim nasce a Chica Carneiro. Ele bota a Chica Carneiro pra dormir e ele fica pensando. Logo ela vai relembrar, e assim eu vou poder salivar a minha sede. E ele diz que vai pegar água para ela comer, também, porque como ela não relembra, ele vai ter que alimentar e engordar a bichinha, pelo menos para comer ela depois. Mas quando volta, na verdade é um cara, a cabeça dele, sim, ele foi morto finalmente, porque esse bicho era um desgraçado mesmo. E o exército ataca. Logo você pensa que quer dizer que os seres humanos descobriram sobre esses bichos e começaram a matar os seres humanos. Eu pensei isso, mano, eu cheguei a pensar mesmo. Só que quando você vê todos eles fuzilando, aparecem uns agentes aqui que são empresários. E aqui nós descobrimos que existe uma sociedade secreta de empresários de elite do gourmet, que é misturado de humanos com bicho. Exato. E tanto eles comem os bichos, tanto eles comem os humanos. Os dois são refeições. E a elite começou a chegar a um nível de gourmet que eles comem tudo. E além disso, existe várias fazendas sobre o país inteiro, onde tem várias daquelas criaturas que podem reproduzir outros bichos. E assim a elite comemora que vai ter muitas refeições e muito prazer das refeições. E aliás, aquele cervo também, ele é um administrador. Cada dessas fazendas tem um administrador. Mas por alguma razão, eles mandaram eliminar todos os que estavam naquela fazenda, porque estavam fazendo algum trabalho ruim. E assim vem essa cena muito bizarra de eles comendo. Mano, é muito bizarro. Enquanto a Chica, ela tá sendo levada diretamente para alguma fazenda, provavelmente aleatória, onde ela fala que está com fome. E por fim, eu vou terminar por aqui o vídeo, porque já tá bom pra mim e é muito traumatizante esse vídeo. Mas se esse vídeo fazer sucesso, eu vou fazer a parte 2 e a parte 3, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo pra me saber disso. E se inscreve no canal. E até a próxima.